Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, falar um pouquinho de mim. Eu me chamo Sueli Pacheco, tenho 41 anos, sou casada com o Thiago, tenho 2 filhos adolescentes, a Manuela Pacheco e o Pedro Lucas Pacheco. Sou proprietária da IUP, um polo multidisciplinar, onde a gente trabalha com desenvolvimento infantil através do esporte. E, em breve, estamos inaugurando aí a Vila de Saúde Lupa, que é um espaço onde a gente vai atender crianças neurotípicas, né, crianças com deficiência, e toda a sua família para estar otimizando esse tempo enquanto as crianças estão fazendo suas terapias, esse pai e essa mãe também possam ter esse olhar cuidadoso, né, de uma equipe toda preparada para poder estar atendendo a família como um todo. Sou formada em Educação Física, sou psicomotricista, sou especialista em neurociência e hoje eu atuo como terapeuta aquática, trabalhando com crianças com deficiência dentro da piscina. Essa é a Sueli. Tem uma cara de brava, ela, e o empreender? Ela fala Onde surgiu o empreender na sua jornada? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Com 12 anos, eu escrevi uma carta para minha mãe, onde eu falei que aos 30 anos eu queria ter um espaço para criança, mas eu ainda não sabia o que era. Como é que é poderosa a ferramenta de escrever? Igual a Paula, ela falava que queria ser médica de dente. De dente, é isso mesmo. E aí, com 30 anos, eu abri minha primeira empresa. Olha. Abri com uma sociedade que não deu certo, mas 1 ano e meio depois eu saí da sociedade e abri a IUP. E a IUP, ela foi literalmente um presente para mim, porque o nome IUP foi dado pela minha filha quando eu tinha 4 anos. Eu ia te perguntar isso, por que esses nomes? Então, na realidade, como a minha outra empresa tinha um outro nome que foi dado pelas sócias, né? Eu tive que abrir um novo segmento com outro nome. E eu lembro que eu chorava muito, e minha filha falava, mãe, não chora, você vai ter um nome. E um dia ela acordou, desceu na escada, ela falou, mãe, já sei o nome da sua empresa. Isso eu com falei, 4 anos. 4 anos. Eu falei, qual ela? Lugar de Criança Feliz. IUP. Ai, e ela legal. pulou da escada, assim, pra sala. Aí eu falei, faz de novo, filha. Aí ela, IUP, eu, mais uma vez. Foi quando ela falou, mãe, IUP, Lugar de Criança Feliz. Foi quando o nome surgiu. A IUP, quando a gente abriu, era uma empresa onde todo mundo era meu funcionário. Então, assim, a pandemia ela veio para trazer esse outro olhar, que hoje a empresa se transformou, né? Na realidade, o olhar do meu esposo, assim, eu sempre tive um desejo do meu marido trabalhar comigo. Só que quando eu tive a IUP no primeiro segmento, eu falo que existe 2 IUP, antes da pandemia e pós-pandemia. Porque meu marido, ele é contador e auditor de empresa, então eu precisava desse olhar. Faca ou queijo na mão? Poxa! E assim, como eu sou muito coração, e ele é a razão. Eu falo que a IUP, mas é o normal. Excelente. ela é bem dividida, assim, sabe? Então, o meu olhar é na criança, nessa família, nesse desenvolvimento, e o olhar dele é na gestão. Na gestão completa, na Legal. administração, no financeiro, enfim. E aí foi quando, na pandemia, ele abriu mão da sociedade que ele tinha, de uma empresa, e ele veio com um olhar diferente quando ele falou, chega de ter funcionário, está na hora de você ter a gente está indo para um espaço maior, então a gente precisa otimizar esse espaço. Como que ele fez? Eu lembro que eu falava para ele assim, não, eu não quero, porque eu ainda não tinha essa visão. Eu falo que o empreendedorismo aconteceu comigo com o olhar do meu esposo, pós-pandemia. Pós-pandemia. Porque o meu olhar antes da pandemia era um olhar só no desenvolvimento da criança. Era um olhar do cuidado, do aprendizado, sabe? Do desenvolvimento motor, cognitivo dessa criança. Eu não tinha um olhar da empresa, o potencial dessa empresa. Esse potencial veio quando o meu esposo, o Thiago, veio trabalhar comigo. Na verdade, a sua trajetória, Sueli, é parecido com de muitos profissionais que foi estudar educação física para abrir uma academia. Só que tá aí, estudou gestão, estudou administração de empresas, não.
A Ana Paula estudou odonto, de repente ela se vê dona de uma clínica com funcionários que trabalham para ela, mas e a parte de gestão? E aí muitos, né, depois de sofrerem um pouquinho aí, vão procurar se especializar na área de administração e gestão. Sua visão era de profissional da área do desenvolvimento humano, da saúde, né, física e motor. Eu falo que eu fui um pouco ousada. Porque quando eu abri minha primeira empresa em 2013, Aline, não existia no estado um espaço de academia para criança. O que tinha era uma academia de adulto que tinha um espaço para criança. Ainda não tinha essa nomenclatura, academia para criança. Sim. Então, quando eu abri, foi um susto. Eu lembro nitidamente que meu esposo falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu confio no meu trabalho. Eu sei a profissional que eu sou. Eu trabalhei 11 anos numa escola com criança. Foi a minha maior escola de desenvolvimento para criança. Então, assim, eu falo que eu fui bastante ousada. Porque como é que você não tem uma gestão, você não sabe como funciona e você abre um negócio que não se tem? Sim. Você tem que ser muito ousada. Sim, com certeza. Mas é claro que eu tive anjos, né? Eu falo que eu tive pessoas que Deus foi colocando no meu caminho. Mas eu digo assim, a visão da IUP hoje é uma visão de empreendedorismo. Legal. A IUP hoje, ela é um polo multidisciplinar. Então, dentro da IUP hoje eu tenho 5 empresas parceiraças que estão comigo desde 2020, que falam a mesma língua, que desenvolvem do mesmo jeito, que acompanham o mesmo trabalho, que somatizam todo o projeto que a IUP tem, porque eu falo que a gente não consegue ir a lugar nenhum sozinho. Com certeza. E assim, ali eu me encontrei com todos os parceiros que eu tenho. Então, hoje a IUP ela tem uma escola de dança, uma escola de música, ela tem uma escola de inglês, a gente tem um contraturno, a gente tem uma escola de natação, que é a minha abordagem. A gente tem um café, que é Dona Pitanga, onde tem, né, 2 senhores que tomam conta. Então, tem cheiro de vô, de vó. É verdade. É ou não é? Verdade, eu sou... É muito gostoso, assim. Eu falo que a IUP ela é uma extensão do lar, sabe? Eu digo que a criança, ela queira ir, mas não queira sair. Quando tem aquele cheirinho de bolo, aquele café fresquinho, aquele cheiro de pão de queijo. Eu lembro que quando eu realizei meu sonho, né, o meu projeto de 12 anos, minha carta, a minha mãe leu a minha carta para todos os funcionários que eu tinha naquela minha primeira empresa. Que não é a IUP. Não é a IUP. Era da academia. Era outra academia, isso. E aí eu lembro... Você realizou quantos anos? Você falou que escreveu essa carta com 12 anos. Com 12 anos. Eu abri a empresa em final de junho de 2013, quando eu completei 30 anos, 17 de junho de 2013. Você completou 30 anos, aí... Então, mas na carta eu falei que até os 30... Até os 30 você seria empresário. Um espaço para criança. Um espaço para crianças. Eu não sabia, com 12 anos você não sabia o que 18 anos depois. Mas foi bem objetiva também. Você podia falar, até os 30 anos você seria empresária, por exemplo, empreendedora. Não, ela foi... do objetivo. Taxativa. Mas minha mãe sempre fala muito isso, que desde pequena eu sempre tive doce para crianças. Isso é uma coisa que minha mãe fala muito. Realmente é um dom. As pessoas que sabem cuidar de criança, as crianças até entendem, né? Já correm para aquela pessoa. E aí a IUP se tornou esse polo. Só que eu tinha um sonho de cuidar dessas crianças com deficiência. E eu lutei muito contra esse propósito que Deus me deu, né, de estar lidando com criança com deficiência. Eu fiz fisioterapia, que foi minha primeira faculdade, e eu lembro que eu fui fazer meu primeiro estágio numa clínica para crianças com deficiência, e eu perdi a criança que eu estava cuidando. Isso me bloqueou muito, me criou uma barreira muito grande. Então, toda vez que eu ia para algum estabelecimento, ou que eu estava em alguma empresa trabalhando, que eu tinha que estar com criança com deficiência, eu freava. Forte impacto emocional. Eu freava. Porque a sensação que eu tinha era de incompetência, assim. Eu não estava preparada para lidar com aquela criança. E eu sinto nitidamente o quanto que eu fui trabalhada, porque, por exemplo, na escola que eu trabalhei 11 anos, na minha turma, tinha um PC. Aí depois eu fui para natação na escola, nas minhas turmas, tinha síndrome de Down. Aí depois eu comecei a trabalhar com criança na minha primeira empresa,
os pais me procuravam para aula de personal para criança com deficiência. Ou seja, Deus quando já eu falou. abri a IUP... Deus falou assim, precisa de Minha mais? filha. Qual o seu problema? Eu tô te mandando pro caminho certo e você tá procurando outro caminho. Faz a coisa certa. Faz a coisa certa, exatamente, Aline. Né? E foi quando eu falei, tá bom, já entendi. Esse é o meu propósito. E eu tive muitas indicações de médicos, né, que trabalham com neuropediatras. E eu falei, tá bom, então se é para fazer, vamos fazer bem feito. Então eu comecei a me especializar. Legal. Eu comecei a me preparar para que eu pudesse estar pronta para atender essas crianças. E hoje eu saí literalmente das turmas de natação. Eu tenho um pai aqui que reclama muito quando eu não estou na piscina. E hoje eu me dedico 100% para as minhas crianças com deficiência. Então, hoje eu sou terapeuta aquática, tanto que o sonho de ter um espaço que eu pudesse proporcionar um bem-estar, uma saúde para essa criança com deficiência, para essa família que muitas vezes são esquecidas, né? Porque o olhar fica só na criança, a demanda é muito grande. Foi quando eu me uni à minha sócia, hoje, que é uma neuropediatra, e a gente está abrindo agora a Lupa, que é a Vila de Saúde e Bem-Estar. Que é o novo empreendimento, né? Que bacana. Suelen, o que vai ter lá para os pais? Fiquei curiosa. Psiquiatra, psicólogo, hidroginástica, hidroterapia. Nós vamos ter uma área de estética. Então, se essa mãe, enquanto seu filho estiver fazendo alguma atividade, alguma terapia, e ela quiser só ler um livro, a gente vai ter um café maravilhoso. Uma revista? Uma revista. Tem que ter a revista. Tem que ter a revista, claro, tem que ter a revista. E ela vai poder tomar um café. Às vezes, essa mãe, ela não quer fazer nada, gente. Sim. É o momento dela, inclusive, ficar tranquila. Ela quer simplesmente deitar numa rede. E pais também, tá? E pais também. Então, quando eu falo as mães, eu quero dizer a família. Sim, assim. perfeito. É porque, assim, a maioria das vezes, quem leva para a sessão terapêutica são as mães. Não estou querendo jamais tirar esse lugar desse pai. Mas eu estou querendo dizer assim, às vezes esse pai, essa mãe, eles só querem ficar em silêncio. Perfeito. Ou então você já pode pensar, já que tem muitos pais que levam, que eu sou um caso assim, bota uma televisão para ter um jogo passando, um videogame. Vai ter seu Tem que café lembrar, lá, tem você que toma ter. o café e lê a revista. Para vocês não, para vocês tem estética, Não, limpeza e de aí, pele. Hoje tá fazendo estética também, né, Suelen? Muita coisa, é verdade. Os Ah. homens também estão se cuidando bastante. Que Sim, bom, né? né? Que bom. Vocês não Mas ficam eu com um vejo, negócio assim, ruim. a necessidade desse tempo ser otimizado. Porque Perfeito. muitas das vezes esse pai e essa mãe, eles saem pulando. Agora eu vou para a sessão terapêutica na água, agora eu vou para fono, agora eu vou para psicóloga, agora eu vou para teóloga. E lá a gente vai ter tudo. Terapia ocupacional, psicologia, a gente vai ter fono, a gente vai ter psicomotricista, a gente vai ter psicopedagogo, a gente vai ter otorrino, a gente vai ter cardio, a gente vai ter pediatra, neuropediatra. Vai ser literalmente um espaço completo. Muito Tá bem boa legal. ideia, muito legal, parabéns. Só sai de lá ruim, entra lá ruim e sai de lá bom. Passa por tudo. Então, assim, esse meu É lado... da cabeça aos pés. A Suelen tem muitos projetos, muitos. Só que eu falo que eu vou esperando as coisas acontecerem. Porque eu não gosto... Eu já atropelei muito a minha vida profissional. Porque eu queria para ontem, tudo era para ontem. Então, hoje eu consigo, profissionalmente, Aline, respirar. E esperar que as etapas se concluam para que eu possa iniciar outra, entendeu? Muito Agora, bom. deixa eu te perguntar, Aline. Suelen. Aline não, falou Aline é você. Suelen, confundi, perdão. Então, qual dica, ou vamos dizer assim, vamos colocar assim, uma dica que você pode deixar para aquelas pessoas que estão querendo começar a empreender agora, mas tipo não sabem o que fazer, como começar, precisa de uma inspiração, uma motivação para poder começar a dar um pontapé inicial para poder empreender. Por que eu te pergunto isso? Eu estou começando uma empresa de consultoria que a gente vai começar a atuar com os pequenos empresários, né? Os MEIs e as micro e pequenas empresas. E muitas vezes as pessoas que estão aí com seus pequenos negócios não sabem o que fazer, ou então de repente estão aí batendo cabeça, perto de fechar, né? Existe até um dado estatístico do Sebrae que fala que a cada 10 empresas abertas dentre
mundo que eu falei, né? Dos MEIs e os micro e pequenos empresários, 7 fecham nos primeiros 5 anos. Verdade. Né? De 6 a 7. Então, qual dica que você pode deixar para esse público? Então, primeira coisa que eu acho, assim, você tem que estar ciente do que você quer fazer. Você tem que estudar o mercado. Não dá para você, eu vou abrir um restaurante. Primeiro, você domina. Segundo, você tem uma equipe. Porque o que eu vejo assim hoje, Rogério? Eu não vejo que a gente tem que estar na mão do funcionário. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a IUP, a natação é minha responsabilidade, a metodologia é minha, mas eu sou professora. Eu sei o que eu quero para todos os meus clientes, eu sei o que eu quero proporcionar de experiências para os meus alunos e eu sei como ensinar, como executar. Capacitar, né, a sua equipe. Capacitar, treinar. Porque o que eu vejo? Eu abro porque eu tenho um dinheiro guardado, mas eu não sei como o negócio funciona, eu não sei como ter essa gestão dessa empresa, eu não sei que tipo de serviço... Se o cozinheiro faltar, eu não sei cozinhar. Exatamente. A pessoa não conhece a área que ela investiu, ela é só um investidor. E aí ela é mais refém. Diferente. Ou ela investe... somente, né? E deixa os especialistas... O especialista resolver, ou ela literalmente bota a mão na massa. Então, eu acho que hoje as pessoas querem ser donos. Eu acho que é mais assim. E aí entra uma outra questão. Ou você é dono, ou você é líder. Ótimo. E aí? O que é liderança? É você inspirar o outro. Sim. É você cuidar do outro. Ano passado, a gente trouxe o primeiro congresso de desenvolvimento infantil para Macaé. E muito me impactou a surpresa que eu tive da minha equipe. Eu até me emociono em falar, porque foi uma surpresa muito grande, assim, para mim. Eles me trouxeram um buquê de girassol. Olha. E eu não esperava, porque eu não estava... E eles falando exatamente o poder que eu tinha de liderar, de cuidar deles, de botar a mão na massa, sabe? Porque eu falo que existe uma base... Para ser líder, você tem que ter base. Uma das principais bases é você primeiro saber o que você quer. Isso. Você quer influenciar a vida de outras pessoas. Você quer cuidar. Você quer ensinar. Você quer ter prazer de estar com aquela equipe em treinamento. O segundo é você saber até onde você pode ir. Aqui está o copo, eu posso vir até aqui. Daqui para lá é só meu funcionário. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso agredir essa pessoa, entendeu? E o outro é a conexão, é o relacionamento que a gente precisa ter, que é importantíssimo. Como é que é esse relacionamento? É um relacionamento eu mando e você faz? É um relacionamento vamos junto, eu te ensino e você executa? É um relacionamento não sabe, senta aqui, vamos aprender? As pessoas querem, no contra-cheque, Sim. Né, o cargo de confiança, elas querem o dinheiro. Exatamente. Mas e aí? Porque ser líder... Hoje eu estava dando um treinamento para uma equipe de liderança e eu falei, gente, é muita responsabilidade. É muita. Vocês têm que pensar se é isso mesmo que vocês querem. E você tem que ser exemplo. Ainda tem isso, você tem que ser exemplo. Eu falei assim, porque não é brincadeira, não. Nós estamos falando de cuidar de pessoas. É isso. Porque a funcionária falou, poxa, a Aline já tem tanto problema e eu ainda tenho que... Mal tô dando conta dos meus e aí tem que resolver o dos outros. Eu falei, é isso aí, a gente tem que estar preparado. O líder tem que estar bem. Eu falo que para você ser um bom profissional, você tem que estar bem. Não é... Lógico que tem problemas na minha vida, na sua. Mas, Suelen, se você não tiver uma base, como é que você vai chegar lá para dar suporte para os outros? Você vai dar o quê se você não tem? Então, eu falei com eles, é muita responsabilidade, sim. Não é só porque, eu vou ganhar um aumento, agora eu vou ser o líder aqui, não. Falei, não é assim, não. Eu vou te falar, Aline, que eu vejo que isso é um erro do... empresário. Sempre porque, a culpa é do dono, tá? Já vou falando mas eu vou logo. te falar como dona, eu acho que é realmente. Porque, sim. Primeiro, que para você colocar uma pessoa como líder, né, para ter um cargo diferenciado, a gente precisa literalmente conhecer essa pessoa. Sim, claro. A gente precisa ver qual é a trajetória da empresa dessa pessoa.
Eu vou trazer para o meu ramo, tá? A metodologia, ela tem todo um padrão, né? Tem todo um procedimento. Então, você tem planejamento, você tem desenvolvimento. Eu tenho que ter uma métrica do desenvolvimento dessa criança todo final de mês. Sim. Ok? Se esse profissional chega atrasado, não entrega planejamento, não tem desenvolvimento, é um turno de alunos que você vê que não tem um progresso. Você marca reunião, não vai. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu pago pós-graduação para minha equipe. Que legal. Porque eu invisto. Então, e muitas das vezes eu sou meio que julgada por alguns empresários que falam... Vai treinar, depois a pessoa vai abrir a empresa dela. Sai. Como é que você vai fazer um negócio desse? Eu falei, gente, Pior é se ela ficar sem treinamento. Exatamente. A gente acabou de dar um exemplo sobre isso. Que não foi por falta de treinamento. Mas existe aquele profissional que quer aprender e quer somar. E tem aquele profissional que está ali só para cumprir carga horária. Sim. E a gente, como empresário, a gente precisa ter esse olhar. Com certeza. Esse olhar ele precisa ser minucioso, esse olhar precisa ser cuidadoso, esse olhar precisa ser detalhado. Você precisa conhecer a sua equipe. Então, quando eu falo da gente ter esse relacionamento, você precisa saber quem está trabalhando para você. Não é só, fez a entrevista, passou, vem, trabalha. Tá, e aí? Como é que fica depois? E o point? Isso aí. Então, eu me preocupo bastante com isso. Sim. Conhecendo um pouquinho mais você agora, é justificado o sucesso que a IUP tem aqui na cidade e que vai certamente a Lupa ter aí, com certeza. Que bom, fico muito feliz. E suas expectativas para o futuro? Então, virar uma franquia, né? Legal. Legal. A gente tem um projeto de se tornar franquia. Já está participando da ABF, já? Não, ainda não. Estamos no processo. E aí, essa parte, a gente está indo devagar. Porque Vai nas feiras de Rio Franchise, então... Meu marido já falou isso. Entendi. Então, a partir do ano que vem, a gente já vai começar indo. O que acontece? Como eu tenho mais 2 projetos que ainda estão em andamento, eu queria que todos eles estivessem prontos. Até para eu poder entender. Porque, assim, a IUP... O objetivo de ter o espaço de saúde e bem-estar, que é a Lupa, era dentro da IUP. Mas o que acontece? Hoje a IUP ela se tornou um espaço de diversão. De criança correndo para tudo quanto é lado. Sim. De criança de prevenção, vamos dizer assim. Né? Acho que eu posso dizer essa palavra. Então, colocar um espaço de saúde e bem-estar onde eu preciso de um certo silêncio, eu preciso de uma calma, eu preciso de um espaço mais terapêutico. Exatamente. Então, mas eu te sugiro, independente se você já tem formatado a franquia, já começar a participar das feiras da ABF. É muito importante, lá você troca muita experiência. E aí, mesmo você ainda está, mesmo estando embrionária, porque você começando já ouvindo quem já está lá, você já começa fazendo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, isso aqui posso ir para esse caminho, pode ir para aquele outro caminho. Porque tem algumas particularidades que são interessantes. E assim, o franquear, às vezes, não é só você ter todo o trabalho da franquia. Existem empresas, inclusive, que são especializadas para tocar essa franquia para você. Então, uma série de coisas que eu recomendo participar dos fóruns, entrar no site lá, se filiar se for o caso. Talvez nem precise se filiar ainda, mas tá tendo feira em São Paulo, vou lá, tá tendo feira no Rio. No Rio é Rio Franchise, corre uma vez por ano. É muito boa. A IUP só tem 9 anos, né? Então eu falo que a gente ainda está engatinhando. Não, tem franquias que começam com o primeiro ano, segundo ano já tem franquia. Tem. Inclusive, nós temos uma amiga aqui em comum, em Macaé, que está fazendo sucesso em franquia. Ah, é? Começou muito rápido, inclusive na pandemia. Então 9 anos já é uma maturação muito boa. Quando você chegar para um investidor ou para alguém para administrar sua marca, você fala que já tem 9 anos de experiência, com tudo que já aconteceu em 9 anos, você já larga na frente que muitas outras propostas de franquias. Vale muito a pena. Perfeito. Mas é isso, né, pessoal? Bom, que bom. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Tá vendo? Você nem surtou, você conversou tão bem. Não, é porque falar do nosso trabalho é muito gostoso, né? Eu tenho prazer de falar do trabalho que eu faço. O Rogério, quando a gente começou a conversar, ele falou, como assim que tem isso tudo e a gente não sabe? Eu falo que muito me preocupa quando fala,
tem câmera. Aí eu me dou uma congelada. Mas foi muito gostoso. Eu queria agradecer de coração, assim, pelo convite. E quando quiser, pode me chamar mais vezes. Quem quiser conhecer mais a IUP, qual é o arroba de vocês? Iupa_oficial. Não, peraí. IUP _ oficial. Perfeito. E Lupa? É Lupa Vila de Saúde e Bem-Estar. Legal, maravilha. Muito bom. Já vai ter, eu vi que você tem várias coisas dentro das escolas, já vai ter empreendedorismo também para as criancinhas, já para começar Não, cedo? então, a gente já está estudando essa possibilidade. Inclusive, uma das coisas que a gente começou esse ano na IUP foi com robótica. Então, hoje a gente tem robótica, tem karatê, tem jiu-jitsu, mas a gente está pensando em trabalhar essa questão de empreendedorismo com eles, sim. É, ser inovador, porque algumas escolas já têm, né? Muitas poucas, mas ainda assim não é o suficiente para criar essa cultura lá de baixo. É, porque eu vejo que o que acontece? A IUP, ela acaba se tornando um espaço onde a criança tem que ter prazer de... Então, como a gente já tem essa atmosfera, né? Do prazer, do lúdico, do mágico já acontecendo, introduzir essa questão do empreendedorismo vai ser muito fácil. Porque vai aprender de forma lúdica. Melhor do que eu para falar vai ser o Rogério, porque quando ele entra lá, os filhos dele não querem ir embora. Entendeu? Se deixar, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. É exatamente por isso que eu estou falando, já que ali é um espaço alegre, divertido, trazer esse tema que às vezes para muitos hoje é um bicho de 7 cabeças, nessa fase, tendo essa forma lúdica de ver as coisas, seria fantástico para os pais saberem que o filho já está tendo essa ação, porque vai ser mais... o valor agregado será maior do que nas escolas, porque a escola já é chato. Né? Muitas vezes você vai por obrigação. Lá não, você vai por prazer. Então você aprende com prazer. E assim, a gente fala de empreendedor na vida. Você quer transformar todo mundo em empreendedor? Não, para que todo mundo tenha essa visão. Mesmo se você não for um empreendedor. Porque você é um empreendedor da sua vida. Sim, sua casa, da sua família. É você fomentar a cultura empreendedora. Porque às vezes, mesmo você sendo um profissional dentro de uma empresa, você tem que entender como que funciona o negócio para você ser o melhor profissional para aquela empresa. Porque, por exemplo, a gente falou aqui agora que você custa 2 vezes mais do que você recebe para a empresa em média. Então, ela tem que saber que se a empresa me paga 10 e o custo era 20, eu não posso entregar para essa empresa 15. Eu tenho que entregar para essa empresa uns 40, 50. Para que essa empresa possa ter lucro e continue me pagando. E o bacana também é da gente ensinar essas crianças desde pequeno, porque a gente está vivendo numa era muito diferente, né? Muito distorcida, né? E aí eu vejo que, por exemplo, se na faculdade a gente tivesse empreendedorismo, será que teria tanta gente dando cabeçada hoje? Com certeza não. Com certeza não. Será que teria tantas empresas sendo fechadas? Com certeza não. Também não. Entende? Muitas dessas provavelmente nem seriam empresas. Hoje as escolas já estão... Exatamente. Hoje as escolas já estão introduzindo, né, como matéria o empreendedorismo. Mas assim, é uma cultura que os nossos filhos vão pegar e se pegar, talvez os nossos netos, né? Quiçá nossos netos. Exatamente. Porque não é... O que eu vejo, assim? Eu sou casada com um contador, então vocês já sabem como é que deve ser na minha casa. Né? Adora números, tem número para todo quanto é lado. Eu falo que eu conheci a planilha depois que eu casei. Porque antes de casar eu não conhecia a planilha. Mas o que eu quero dizer assim, se hoje eu tenho filhos que têm consciência em relação da importância do dinheiro. Mas porque eu tenho uma base dentro da minha casa. Que não é uma cultura de todas as crianças. Então, se a gente puder... É um privilégio. Exatamente. Então, se a gente puder ir colocando essa questão do empreendedorismo, ensinando essas crianças a lidarem com o dinheiro de forma consciente, de forma respeitosa, a gente vai ter futuros de grandes adultos brilhantes lá na frente. Com certeza. Então, com certeza, espero que eu seja uma empresária e que outros também tenham essa ideia de trazer para o seu segmento. E eu espero que você seja a fomentadora dessa nova geração chegando aí. Recebo, tá? Bom, muito obrigado, Sueli. Prazer demais vocês, você ter gente. vindo. Aprendemos muito aqui com você e ficamos muito obrigada. felizes com essa carreira meteórica que você tem. Muito obrigada, de coração. Tá de parabéns. Fico muito feliz. Foi um prazer conhecer a Aline, que a gente já se conhece só de vista. Mas foi um prazer conhecer você, viu? Obrigada, igualmente.